Oi, gente. Então, vamos lá continuar nossa aula. Eu fiz uma pausa para não ficar muito longo o primeiro vídeo. E agora vamos lá para partes 3 e 4 do nosso conteúdo de hoje. Então, vamos lá. Terceiro fator de coerência, conhecimento compartilhado. Bem, cada um de nós tem seu próprio conhecimento de mundo, e esse conhecimento é individualizado, porque cada pessoa é única, viveu experiências pessoais únicas, e isso faz com que tenhamos um conhecimento, uma visão de mundo que seja única. Existem coisas comuns e coisas que são extremamente individuais, suas, minhas, e a gente não tem como ter isso em comum. Mas, falando de texto, produtor e receptor de texto precisam compartilhar algum conhecimento em comum sobre o mundo, a fim de que se estabeleça uma comunicação. Então, falando de economia, a gente precisa conhecer coisas ou referências comuns nessa nossa visão de mundo para que a comunicação possa existir. Um exemplo, eu posso ter me especializado num certo autor ou numa certa teoria que a maioria das pessoas desconhece. Então, se eu vou explicar essa teoria, eu tenho que traduzir um pouco para que eu dê aos meus leitores potenciais um mínimo de informação para compreender o que eu vou apresentar em seguida. A gente tem que criar, então, conhecimentos comuns por uma questão de coerência, senão o texto vai ficar incoerente, como o exemplo que eu dei lá atrás, daquela citação sobre os dois teoremas de ponto fixo, do Brouwer e do Kakutani. Né? Quem nunca viu, quem foi Brouwer? Quem nunca viu o teorema, quem não sabe nem o que é um teorema de ponto fixo, o que é a ideia de um teorema de ponto fixo? Estou falando grego com as pessoas. Quanto maior a parcela de conhecimentos comuns, compartilhados, menor a necessidade de explicitar pormenores. Por exemplo, quando eu estava falando lá daquela frase, eu fiquei explicitando um monte de pormenores e eu sei que mesmo assim não fui capaz de dizer o que é que eu estava tratando, porque aquela frase é muito específica de uma coisa muito específica da microeconomia, e não qualquer microeconomia, a microeconomia mais avançada, não a microeconomia que se aprende na graduação. Tá? Então, um exemplo aqui, né? Leitor e produtor de um texto sobre crescimento é um exemplo factual, não de um texto, né? É um fato. Leitor e produtor de um texto sobre crescimento econômico, que conhecem o modelo de Solow, não tem problemas em lidar com a noção de steady state, ou estado estacionário, que é um conceito fundamental no modelo de crescimento econômico de Robert Solow. Um leigo dificilmente entende esse conceito. Então, quem não foi apresentado ainda a teorias de crescimento econômico, em particular as teorias neoclássicas, baseadas no modelo de Solow, nunca ouviram falar, ou de forma sistematizada, nunca ouviram falar de steady state ou estado estacionário. O que é que isso quer dizer para a teoria do crescimento e para a economia em particular? Então, essa é uma noção muito precisa, muito específica. Pessoas que já viram teoria do crescimento vão entender quando lerem num texto a expressão estado estacionário, essa expressão não é uma completa desconhecida, mas para muita gente é. Né? Por exemplo, a gente tem na nossa turma tem calouros que ainda vão estudar essa teoria, pessoas que ainda não fizeram macro 2, macroeconomia 2, que é onde essa teoria vai ser apresentada. Então, ao falar de estado estacionário, eu mesmo estou falando para alguns colegas de um conceito que ainda é estranho para vocês. Né? Para outros já é comum, tem gente que está se formando e tem gente que está começando. Então, notem que aí tem um aspecto importante sobre diferentes graus de conhecimento comum. Né? O que se espera é que depois que todo mundo se forma, essa base comum, que é o que todo economista é capaz de falar, sentar na mesa do barzinho, conversar sobre economia, ter aquele conjunto de referências comuns, analisar um relatório econômico, ter as referências, escrever um relatório, saber tratar conceitos econômicos que são comuns, isso é o que se espera, que lá no final do curso todo mundo esteja com o mesmo conjunto básico de informações, certo?
o mesmo conhecimento comum de mundo, compartilhado com outros economistas espalhados pelo mundo, pela Terra, né, pela Terra plana inteira, certo? Vamos continuar aqui. Os elementos textuais que remetem ao conhecimento já compartilhado constituem informação velha ou dada. Quando você lê um texto que tem uma série de conceitos que você já conhece, esses conceitos não são novos, obviamente são informação dada, comum, informação velha. Eles não acrescentam conhecimento novo para a sua leitura. Tudo que for introduzido a partir dessas informações dadas ou velhas, antigas, recuperadas, será informação nova trazida pelo texto. Certo? Então, num texto a gente tem informações dadas, velhas, antigas, já conhecidas, e informações novas. Tudo que é novo tem que, de certa forma, estar escorado, ancorado no que foi transmitido antes, nesse conhecimento compartilhado de mundo que as informações velhas apresentaram lá ao longo do texto. E aí vem o segredo da coerência, né? Para que um texto seja coerente, é preciso haver equilíbrio entre informação dada e informação nova. Se o texto só tiver informação nova, ele fica ininteligível. Falar de estado estacionário para quem nunca viu o modelo de Solow, falar de teoremas de ponto fixo para quem nunca viu o teorema de ponto fixo. Então, faltam âncoras, certo? Para processar o texto. Faltam referências básicas para sustentar o conhecimento do texto. Então, aqueles termos ali não comunicam nada. Eles são novos, totalmente novos. Então, se é só informação nova, eu não consigo entender um texto. Se o texto tem só informação dada, informação pretérita, velha, por assim dizer, né, como está lá no livro da Koch e trabalha, torna o texto redundante, caminhando em círculos, sem comunicar nada novo. Então, um texto que é só baseado em informação dada, ele não acrescenta conhecimento novo, ele acaba se tornando, né, literalmente redundante, cansa, né, o seu leitor potencial. Consideram-se entidades conhecidas ou dadas, e aí vamos para uma série de conceitos importantes para alimentar essa noção de conhecimento compartilhado e coerente. O que são informações, conhecimentos conhecidos ou dados? Consideram-se entidades conhecidas ou dadas aquelas que constituem o chamado contexto, que são recuperáveis. A palavra está... O texto... Deixa eu corrigir aqui, eu vou corrigir e mandar para vocês certinho. Constitui um chamado cotexto, tá, gente? É cotexto, é um termo específico do livro da Koch e um termo específico dos estudiosos dessa área da língua portuguesa. É cotexto e não contexto, porque o autocorretor corrigiu para mim aí, sem minha autorização, né, para contexto. Constitui um chamado cotexto, são recuperáveis a partir do próprio texto. Fazem aquilo que a gente chama tecnicamente de remissão interna do texto. Exemplo, uma definição dada no texto e recuperada adiante. Então, a primeira vez que você vê o termo estado estacionário, lá no capítulo do livro de macroeconomia que apresenta o modelo de Solow, ele vai explicar o que é estado estacionário. É um termo novo. A partir dali, ele vai utilizar várias vezes essa expressão estado estacionário como recuperação do conceito que já foi apresentado antes. Passa a ser informação velha, né? Então, ele está sendo recuperado, assim como a gente, vamos lá, para nós economistas, mão invisível é um conceito comum. A gente ouve falar disso desde que entra no curso de economia. Mão invisível, lá, a metáfora criada por Adam Smith. Então, se você faz o uso dessa expressão, você está utilizando uma coisa que já estava no texto. A primeira vez que você citou no seu texto lá, a mão invisível, conforme explicitada por Adam Smith, e aí continua o seu texto, a partir dali, quando você usar a mão invisível de novo, a referência está no próprio texto. Tá? Outra, né, B, fazem parte do contexto situacional, ou seja, da situação em que se realiza a comunicação. Exemplo, o auxílio emergencial é uma medida econômica para mitigar a crise econômica da pandemia. Desculpem a palavra econômica repetida 2 vezes, se tivesse revisado. Revisem sempre que eles escrevem. Mas vamos lá, né?
eu tive que produzir essa aula de ontem para hoje, também tive as minhas emergências com o ciclone. Mas vejam só, hoje em dia, para todos nós, é muito simples esse conceito aqui. Falar de auxílio emergencial para nós que estamos vivendo esse momento é falar uma coisa óbvia, eu não preciso explicar o que é o auxílio emergencial, é aquele auxílio dos R$ 600 pagos na Caixa Econômica e tal. E a pandemia, de que pandemia a gente está falando? Para nós é meio óbvio, a gente está falando da nossa situação. 2020, Brasil, pandemia no Brasil, como é que foi essa coisa do auxílio emergencial? Então, em qualquer texto que você utilizasse uma frase como essa aqui, para nós, dessa época, ela é completamente interpretável, faz sentido. É nosso conhecimento comum, compartilhado sobre o nosso mundo agora. Daqui a 20 anos, em 2040, qualquer pessoa que for ler um texto de economia, tivesse essa expressão, teria que explicar que auxílio emergencial foi esse, que pandemia era essa. Por quê? Porque essas pessoas vêm de um outro contexto. Tá? E eu estou falando de um termo próximo. E se for daqui a mais 40 anos, daqui a mais 100 anos, se ainda existir mundo e planeta, enfim, brincando, né? Sem exagerar demais. Mas quanto mais distantes temporalmente da situação específica, mais necessário se torna explicar do que está falando. Tá? Quando a gente lê um texto de economia escrito no século XVIII, XIX, a gente precisa voltar no tempo para entender qual era a discussão naquele momento, porque a gente não está vivendo aquela situação. Mas para os autores naquele momento era meio óbvio o que eles estavam falando, certo? Óbvio para a sua situação. São do contexto de uma dada cultura, né? Às vezes existem referências que são muito específicas de uma certa cultura. Uma afirmação de jornal, por exemplo, né? O comércio local se prepara para o Oktoberfest. A Oktoberfest é específica da cultura, né, germânica, está muito ligada ao sul do Brasil, mais especificamente, né, aqui a região de Santa Catarina, de colonização alemã. Então, quando a gente fala, bem, a Oktoberfest movimenta os municípios que promovem essa festa, principalmente Blumenau, todo mundo sabe, mas essa é uma referência que, para alguém na região norte, lá no Pará, no Amazonas, em Roraima, seria, né, não tão óbvia quanto é para nós aqui. Né? Outro exemplo, o preço do pinhão e da tainha estão altos apesar da maior oferta. Bem, se a gente estivesse falando dessa época que a gente está vivendo, inverno, friozinho, né? Maio, junho, que foi a época da tainha, pinhão e tal, para nós aqui é bem óbvio isso, né? Discutir o preço do pinhão, o preço da tainha nessa época do ano. Para outros lugares que não tem a cultura do pinhão e da tainha, não é comum. Então, se você fosse falar disso lá na minha terra, lá no meu Sergipe, tem que explicar que é pinhão, porque a tainha é tão importante aqui, né? Tem tainha em outros lugares, no Brasil tem, mas existe uma cultura muito forte ligada à pesca da tainha numa certa época do ano que é bem específica daqui da região. Então você tem que explicar, depende do seu público, né? Não precisa explicar para um catarinense a importância do pinhão e da tainha, mas se for para um sergipano, você tem que explicar. Tá? Remetem ao conhecimento comum específico de produtor e receptor do texto. Por exemplo, comunicação interpessoal, a mensagem que você manda pelo WhatsApp para uma pessoa que você conhece, você usa referências comuns a vocês dois, então tem um conhecimento comum, que são um conhecimento comum específico entre vocês que estão se comunicando e daquele contexto. Né? O nosso grupo do WhatsApp, essa semana, discutindo muito essas coisas dos efeitos do ciclone. Né? O ciclone, para nós, continua gerando efeitos. Para o Brasil, foi uma matéria no Jornal Nacional, no Jornal da Noite, e acabou, certo? Eles não viram. Para a gente que está vivendo aqui na região onde o ciclone aconteceu e tem bairros ainda afetados e tudo, aí é diferente, certo? Algumas referências são universais dentro de certos contextos e ativam certos frames em nossas memórias. Tá? Existem referências que, ao colocar num texto, eles nos remetem a coisas e eles são bastante comuns. E aí eu vou diferenciar. Tem coisas que são bastante comuns para nós, economistas, tem coisas que são bastante comuns para nós, brasileiros, tem coisas que são bastante comuns para a humanidade.
Alguns exemplos aí. Quando ocorre a desvalorização de um ativo, é comum ocorrerem efeitos manada, e os agentes vendem o ativo rapidamente, fazendo o preço virar pó. Ora, essas duas expressões aqui, ó, o que é manada? Manada é um grupo de animais. A gente lembra sempre de gado correndo, uma manada de bois, uma manada de enfim, gnus na savana africana, certo? Quando a gente fala efeito manada, para nós tem um sentido. A gente remete à ideia de que quando a manada explode, estoura, ela corre em uma certa direção sem nem saber por que está correndo, ela apenas está correndo, e aí esse termo foi trazido para explicar fenômenos específicos que acontecem nos mercados financeiros, né? Todo mundo começou a vender, ou comprar, como efeito manada, porque viu os outros fazendo sem nem ter referências para saber exatamente por que está fazendo aquilo. No caso específico de estar vendendo um ativo que começou a desvalorizar, é comum no mercado financeiro falar que o preço está virando pó, né? A pessoa comprou um... Falar que o preço está virando pó significa dizer que desabou, acabou, né? Está se diluindo, não é virando pó no sentido de pó mesmo. A gente sabe que isso aqui são referências, não a manada de animais, mas a manada como um efeito do comportamento nos mercados. Virar pó não virar poeira, mas perder valor de forma muito rápida e geralmente irrecuperável. Quando virou pó, foi para casa dos centavos, ninguém mais quer comprar aquilo, o ativo se tornou tóxico, ninguém mais quer usá-lo, quer tê-lo na carteira. Outro exemplo, o professor entrou na sala, olhou para os alunos e escreveu no quadro um aviso importante. Olha, sala, a gente sabe que, como a frase começa falando de professor, não é a sala da casa, certo? É a sala de aula. Não precisa falar sala de aula, porque todo mundo, como a referência é professor, tem alunos, então está subentendido que sala aqui é a sala de aula. Quadro não é um quadro obra de arte, é o quadro onde o professor, a professora, escreve a aula, certo? Então, não precisa explicar. A sala de aula, o quadro, como os quadros da UFSC, né? O quadro de vidro, enfim, o quadro verde, o quadro negro, enfim, o quadro onde se escreve a aula, o quadro de fórmica, sabe? Não precisa dar essa referência, porque todo mundo vai ligar direto ao fenômeno, né? É uma referência comum, universal nesse sentido. O Brasil vai mal no combate à pandemia, enquanto a Alemanha está reabrindo e retornando à normalidade. Todo dia é um 7-1. Isso aqui, para nós brasileiros, apesar de triste e doloroso, a gente sabe o que é que isso significa, certo? É uma brincadeira de comparar Alemanha e Brasil, que é uma referência. Para nós, é referência. Um americano lendo isso, ele não entenderia diretamente a referência. Mas nós, brasileiros, dolorosamente, entendemos. Preciso explicar, né? O país vai crescer bastante no segundo semestre e vamos prosperar. É verdade esse bilhete. Está escrito de bilhete mesmo, não bilhete, porque quem viu esse fenômeno aconteceu, acho que há uns 2 anos, né, ou 3. O garotinho escreveu um bilhete para a mãe, como se fosse a professora, dizendo que não ia ter aula, enfim. Aí, para testar a veracidade, ele escreveu a verdade esse bilhete. Isso virou uma espécie de um meme, de uma brincadeira, de uma piada, quando a gente quer brincar com uma coisa. Então, já pensou, se alguém vai lá na televisão dizer, o Brasil vai crescer bastante no segundo semestre de 2020, vamos prosperar. Bem, é verdade, esse bilhete quer dizer que isso tudo aqui é falso. A gente entende essa referência, certo? Então, são referências mais ou menos comuns para um certo contexto. Criamos um frame na nossa memória a partir deles. Vamos lá? Quarto e último da aula de hoje, as inferências. Eu quero que aqui eu vou dar uma ênfase um pouco mais firme sobre isso. Estou usando aqui o conceito que está apresentado diretamente no livro da Koch e Travaglia. Porque a gente, na economia, quem estuda econometria vai aprender lá na estatística, né? Inferência, estatística, esse termo vai se tornar comum, aqui a gente está falando de inferência textual. Inferência é a operação pela qual, utilizando o seu conhecimento de mundo, o receptor de um texto estabelece uma relação não explícita entre 2 elementos desse texto, que ele busca compreender e interpretar, ou entre segmentos do texto
e os conhecimentos necessários para a sua compreensão. Então, vamos tentar, né, traduzir isso aqui. É uma operação em que, a partir de um certo conhecimento de mundo, notem que a gente deu muita ênfase hoje em conhecimento de mundo, conhecimento compartilhado. Então, na inferência, o conhecimento de mundo entra de novo. Tá? O receptor do texto, ou seja, o leitor de um certo texto, vai tentar estabelecer relações entre elementos desse texto, sendo que no texto essas relações não estão explícitas, elas estão implícitas. É o leitor quem vai tentar construir essas relações. Ele vai tentar montar essas relações. Isso é inferência. Tá? Quase todos os textos exigem algum tipo de inferência. A gente faz inferência ao ler, porque não precisamos escrever tudo no texto. Né? Se eu voltasse aqui um exemplo, né? O professor entrou na sala de aula, olhou para os alunos, escreveu no quadro verde um aviso importante. Eu não preciso escrever detalhe a detalhe, porque a maioria de nós consegue decifrar, fazer a inferência entre sala, quadro, com a ligação professor-alunos, e entender que estamos falando de sala de aula e quadro que está na sala de aula, certo? Essa inferência foi feita. Efeito manada e preço virar pó. A gente está falando de quê? De mercado financeiro. Tá? Então, eu consigo fazer inferência. Uma frase aqui que eu tirei diretamente do Koch Travalha: todo texto assemelha-se a um iceberg. O que fica à tona, isto é, o que é explicitado no texto, é apenas uma pequena parte daquilo que fica submerso, ou seja, implicitado. Compete, portanto, ao receptor ser capaz de atingir os diversos níveis de implícito, se quiser alcançar uma compreensão mais profunda do texto que ouve ou lê. Isso é bem óbvio quando a gente está falando de textos acadêmicos. O texto realmente é um iceberg, e a decifração desse texto, ou seja, entender a coerência do texto, exige que a gente volte a ele diversas vezes, faça uma leitura e depois releituras, a partir das quais a gente vai começando a atingir os níveis de implícito, as coisas que estão abaixo da superfície. A gente vai começando a ver o que está abaixo da linha d'água desse iceberg, que é o texto. Então, vamos lá a um exemplo básico do que é fazer inferência. Exemplo, essa frase: Paulo comprou um carro novinho em folha. Inferências que eu posso fazer dessa frase. Né? Posso fazer várias, mas vamos lá. Paulo tem um carro, claro. Afirma que Paulo comprou um carro, então agora ele tem um carro. Paulo tinha recursos para comprar um carro. Se a frase diz que ele comprou um carro, então ele tinha recursos para comprar um carro. É uma inferência bastante óbvia, a partir do texto. Paulo é rico. É uma inferência do texto. Alguém pode inferir isso do texto, a partir da afirmação de que Paulo comprou um carro, inferir que Paulo seja rico. Aí eu devo perguntar: essa inferência é verdadeira? Essa inferência é razoável? Faz sentido dizer que só porque Paulo comprou um carro ele é rico? Né? Outra inferência: Paulo é melhor companhia que você. A partir da afirmação de que Paulo comprou um carro novinho em folha, alguém fazia a inferência de que Paulo é melhor companhia do que você. Então, nem todas as inferências são necessárias. Né? As últimas duas não são necessárias, algumas são provavelmente erradas ou absurdas. A afirmação de que Paulo é rico só porque comprou um carro é uma inferência não necessariamente correta, pode ser errada, e a última é absurda, certo? Então, a gente não pode nem sempre a gente consegue montar o significado do texto fazendo inferências corretas. Algumas pessoas não têm os elementos para fazer inferências corretas ou fazem inferências ruins. Então, as duas primeiras são inferências razoáveis, as duas últimas são inferências ruins, em particular a última é uma inferência absurda, péssima, certo? Por que eu usei esses 4 exemplos? Estão lá no livro da Koch também. Porque justamente a partir de uma simples informação, a gente vai tentando construir o sentido do que foi informado e do que está abaixo do que foi informado, que está abaixo do texto. A afirmação de que Paulo comprou um carro me permite inferir que Paulo tem um carro agora e que ele tinha recursos para comprar um carro.
Mas eu não posso fazer inferências outras a partir disso, de que Paulo é rico, não sei, essa afirmação não me diz como foi que ele comprou o carro, se ele comprou à vista, se ele comprou a prazo, se ele financiou o carro utilizando um carro que ele já tinha, enfim, existem inferências que, dependendo da frase, eu não consigo fazer. Então, é preciso tomar cuidado com inferências. Para isso, eu trouxe um exemplo um pouco mais complexo, tá? Que é o nosso exemplo final, fechando a aula de hoje. É uma frase do livro do Gessé Souza, na verdade, o sociólogo Gessé Souza, o livro chama-se A Ralé Brasileira, Quem é e Como Vive. E eu vou ler a frase inteira, né, um parágrafo quase todo que eu copiei aí, e vamos a alguns exemplos de inferências a partir dessa afirmação, esse conjunto de afirmações. Então, a frase do Gessé Souza. Na verdade, tudo na realidade social é feito para que se esconda o principal, a produção de indivíduos diferencialmente aparelhados para a competição social desde seu nascimento. Afinal, a produção de indivíduos racionais e calculadores, os tais que são pressupostos em toda análise economicista da realidade, não é um dado natural caído do céu, como pensa o economicismo dominante, o qual, aliás, é bom que se repita, não é privilégio de economistas. No entanto, toda a legitimação do mundo moderno como ordem justa, dependem desse esquecimento. A legitimação do mundo moderno como justo está fundamentada na meritocracia, ou seja, na crença de que superamos as barreiras de sangue e nascimento das sociedades pré-modernas e que hoje só se leva em conta o desempenho diferencial dos indivíduos. Todas as instituições modernas tomam parte nesse teatro da legitimação da dominação especificamente moderna. O mercado diz, ainda que não tenha boca, eu sou justo, porque dou, vou corrigir, tá? A remuneração justa verdadeiramente equivalente ao desempenho. O Estado também diz o mesmo. Eu faço concursos públicos abertos para todos e o melhor deve vencer. Nada mais justo do que isso. É uma frase, é um conjunto de afirmações bastante fortes que estão nesse livro do Gessé Souza. Tá? Eu vou dar exemplos de inferências que a gente pode fazer a partir desse parágrafo. Tá? Próximo slide, que é o último dessa apresentação. Inferências. O autor está fazendo uma crítica às perspectivas que tratam a desigualdade como justa porque baseada na meritocracia pura. Está claro no texto que ele está discutindo isso. Tá? O texto vai falar sobre desigualdade. Você está falando de indivíduos diferencialmente aparelhados para a competição social, desigualdade. Isso está implícito aqui. Eu posso resumir toda essa expressão pela ideia de desigualdade. Ele está discutindo em que nível as nossas sociedades mascaram essas desigualdades como sendo justas ou não. E a afirmação dele é sobre isso. Né? Então, uma inferência é essa. O autor está fazendo uma crítica às perspectivas que tratam a desigualdade como justa, porque é baseado na meritocracia pura. Então, não aparece o termo desigualdade aqui, certo? Mas está implícito aí. Então, eu fiz uma inferência, porque ele está discutindo desigualdade. Outra inferência, a noção de que o desempenho e a sua recompensa, a remuneração, a aprovação no concurso, é um produto do esforço individual e é recompensado adequadamente, é justa, é um discurso que esconde realidades mais complexas. Está bem óbvio aqui, né? Ele afirma no final que o mercado, essa última frase, o mercado diz, ainda que não tenha boca, eu sou justo porque dou a remuneração justa, equivalente ao desempenho. O Estado, né, sendo parte do que ele chama de teatro de legitimação da dominação, o Estado diz algo parecido. Eu faço concursos públicos abertos para todos. Todo mundo pode se inscrever no concurso, se tiver escolaridade mínima exigida e tal. E aí vence o melhor. E isso é um princípio justo. O concurso é um princípio justo, certo? Está aqui, ele está criticando, porque, embora sejam justos sob uma certa perspectiva, eles não são necessariamente justos. Essa é a crítica, né? Isso aí mascara que existe uma série de injustiças. Nem todo mundo que se inscreve no concurso teve a mesma base escolar, estudou nas melhores escolas e teve acesso a todo o material disponível para fazer, teve tempo adequado de preparação, ou seja, então tem diferenciais que não estão ligados ao mérito individual.
mas é uma história pretérita que alguns enfrentaram de forma difícil, mais difícil do que outros. Então, ele está falando de desigualdade, mesmo em coisas que aparentemente seriam igualitárias, né? Que seria o mercado recompensar pelo desempenho e o Estado, fazendo parte disso, dizer, olha, o concurso é justo porque passa quem tiver melhor preparado. Então, essas duas inferências aqui são razoáveis à leitura desse texto. Agora, vamos a duas referências, duas inferências que não são razoáveis, né? Uma inferência absurda, né? O autor é contra o mercado. Eu não posso dizer a partir disso aqui que o autor é contra o mercado só porque ele diz assim, o mercado diz, ainda que não tenha boca, eu sou justo porque dou a remuneração justa e tal. Ele não é contra o mercado, em nenhum momento ele falou que é contra o mercado. Ele está fazendo uma crítica a um discurso derivado da ideia de meritocracia que os defensores dogmáticos do mercado usam. Mas isso não implica que eu possa inferir que ele é contra o mercado. Da mesma forma, outra inferência, né? O autor é contra concursos públicos. É uma inferência errada, é absurda. Ele não é contra concursos públicos, ele está usando um exemplo, uma metáfora. O Estado diz o mesmo, né? Eu faço concursos públicos abertos a todos e o melhor vence. Então, nada mais justo do que isso. Existe uma crítica, não uma oposição. Agora, pessoas que fazem inferências erradas vão encontrar, né, justificativas para coisas malucas. Notem que inferências erradas são a razão de muita falha de compreensão de texto, de muito discurso sectário, de muito discurso político errado, ou pretensamente verdadeiro, mas na verdade mentiroso. E a nossa época está infestada desse tipo de coisa, porque as pessoas estão fazendo inferências a partir de pedaços. Então, você pega um pedaço, não entende tudo, tira do contexto e faz certas afirmações que são inferências erradas. Fazer inferências a partir do texto, né, exige que a gente tenha o referencial do texto, que a gente tenha uma leitura mais completa e complexa do texto. Novamente, usando a figura do Koch e da Travalha, que a gente vá além, né, da ideia... Um minutinho. A gente vá além da superfície, que a gente desça abaixo da superfície. O iceberg, que é esse parágrafo, ele mostra só uma parte, mas tem muita coisa abaixo, tem camadas abaixo que eu preciso decifrar. A inferência justamente me permite aprofundar essa compreensão e é importante, então, que as referências existam para que se faça a inferência correta. Tá? Então, com esses 4 elementos, a gente termina a aula de hoje. Os elementos que a gente passou, só para retomar, vou voltar lá no comecinho. Elementos linguísticos dizem respeito à estrutura do texto e à sua semântica, o uso das palavras de forma mais adequada. Conhecimento de mundo, a nossa compreensão do mundo e aqueles modos de formar conhecimento de mundo que temos. O conhecimento compartilhado, que é o elemento comum entre pessoas que estão num processo de comunicação, principalmente no texto, e as inferências. Quando eu monto um texto, eu tenho que ser capaz de utilizar esses elementos de forma... Lembrando, por que a gente está fazendo isso? Eu quero conduzir o olhar do leitor. Eu quero usar esses instrumentos de forma mais adequada para dar clareza ao texto, para que eu consiga conduzir o leitor pela mão, conduzir o olhar do leitor para que fique mais claro a ideia que eu quero transmitir. Se eu conseguir essa proeza, o meu texto se tornou coerente, ele vai ser decifrado pelo meu leitor. Tá? Então, o leitor vai conseguir decifrar o texto e entender também aquilo que eu quis transmitir. Tá? Na próxima aula, continuando, a gente vai para os próximos elementos aí, que ainda falta um conjunto extenso de elementos para nós, né, tratarmos desses fatores de coerência. Mas, por enquanto, ficamos no 1, 2, 3 e 4. Tá certo? E na semana que vem a gente grava mais aula, discutindo os próximos elementos. Até a próxima, gente. Vou encerrar a aula, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Espero que as coisas voltem ao normal depois do ciclone. Tá bom? Tchau.